Que grande alegria, queridos, estarmos juntos novamente e eu com esse grande privilégio de conduzi-los à reflexão da Palavra de Deus nessa noite. E espero que você também esteja feliz em recebê-la. Nós continuamos a seguir os valores de Deus aqui na Borda. Cada domingo temos investigado valores bíblicos que fazem parte da confissão de fé, da declaração de propósitos dessa comunidade de fé. E é interessante que algumas pessoas têm nos procurado e feito essa pergunta. Eu gostaria realmente de incorporar no meu dia a dia os valores de Deus, mas como é que eu faço isso? Como é que eu posso levar os valores de Deus lá para o meu ambiente de trabalho, no trato com os clientes, com os colegas de trabalho, portanto, com professores, com colegas de classe, com gente da família com a qual eu me relaciono sempre, com os vizinhos, os amigos, enfim. Como é que nós podemos praticar os valores de Deus? E hoje eu vou tentar levar você a um texto bíblico que vai lhe sugerir maneiras de praticar e incorporar esses valores ao seu dia a dia de maneira poderosa, eficaz e transformadora. Então, se você tiver sua Bíblia, por favor, me acompanhe para Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Efésios 5, versos 1 e 2. E eu gostaria de convidar você a ler comigo esses dois versos. Vamos lê-los, portanto. Portanto, tornem-se imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, tal como Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo por nós, oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É assim que nos confiamos mais uma vez nas suas mãos, Senhor. Meu coração seja cheio da sua palavra mais uma vez. E cada um dos corações aqui nessa noite, fazendo o milagre da transformação da letra fria em vida real. Abençoa os papais com seus filhinhos, que eles possam controlá-los essa noite e não perder o tempo da palavra, como também os demais irmãos, que possam se desligar de outras coisas e colocar toda a sua atenção nesse tempo. É o que eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Que assim seja. Você vai perceber que o verdadeiro filho vive os valores do seu pai. O verdadeiro filho de Deus se empenha em viver os valores do seu pai. Então a nossa pergunta persiste. Como é que eu posso praticar os valores que tenho estudado aqui na Borda? Eu quero que eles façam parte da minha vida. E aí chegamos a dois imperativos muito claros aqui em nosso texto que vão embalar a nossa reflexão dessa noite, indicando o caminho pelo qual o verdadeiro Filho de Deus deve seguir para incorporar esses valores do Senhor, não só à sua vida, mas também aos seus relacionamentos. O primeiro imperativo é esse: imite Deus. E o segundo, ande em amor. Você poderia repeti-los, por favor? Quais são os dois imperativos para que o verdadeiro Filho de Deus pratique, incorpore na sua vida os valores do Senhor? Alguém gostaria de ir embora depois dessa introdução? Tranca a porta aí, irmão. Então, o primeiro imperativo para o Filho de Deus viver os valores do seu Pai é esse: tornem-se imitadores de Deus. Esse é o nosso primeiro referencial de vida prática nesse texto. A pessoa de Deus. Imite Deus. Você vai perceber, estudando o Novo Testamento, que essa é a única ocasião em que esta ordem é dada no Novo Testamento. Essa é a única vez que você é chamado a imitar Deus na sua vida. E aí, em casa, eu fiquei pensando, bom, está na Bíblia, eu preciso praticar.
Mas não tinha algo mais fácil para que eu pudesse ter como modelo? Alguém mais acessível? De repente a Bíblia diz que eu devo imitar Deus. Você não acha que não existe nada mais difícil do que isso? Pense um momento. Se você quiser comentar um pouquinho com a pessoa ao seu lado, fique à vontade. Vou lhe dar 1 hora para conversar com ela, mais ou menos. Eu fiquei me perguntando como é que eu posso imitar Deus. Que impossibilidade para um ser humano como eu. Gente pecadora, falível. Como é difícil pensar em imitar Deus. Aí voltei os meus olhos para o texto novamente e percebi que o texto responde. Como podemos imitar a Deus? E o texto nos diz, portanto, tornai-vos imitadores de Deus. E aí lança um comparativo que você pode grifar na sua Bíblia. Como um filho amado. Ou seja, a resposta é essa: imite Deus como um filho amado faria. Bom, e aí criou na minha mente um segundo problema. Essa metáfora da família tão forte no livro de Efésios, um filho amado que imita o pai. Eu não sei de que família você veio, mas a minha família em particular era uma família desestruturada. Meu pai era um homem bastante responsável e austero, que durante o dia trabalhava e defendia o pão de cada dia, mas à noite ele saía para comemorar e bebia toda a sua responsabilidade. Voltava para casa e batia desde a minha mãe até... Eu tive a sorte, entre aspas, de ser o filho mais novo. Quando ele chegava em mim, já estava cansado. Tem outros 2 irmãos acima de mim. Mas eu me lembro bem que minha mãe me contou que eu tive uma irmã entre meu irmão do meio e eu. 8 meses de gestação e meu pai chegou violento em casa e um chute na barriga fez com que a nossa família perdesse o privilégio de ter uma menina. Mas qualquer que seja a família representada hoje aqui, a realidade de viver-se problemas relacionais é certa. Você pode ter vindo ou estar convivendo com um tipo de família opressiva, controladora, pais possessivos, avós controladores, sei lá como é lá. Talvez você tenha vindo ou conviva com uma família que não está nem aí para limites, uma família desvairada. Ou talvez você olhe para o relacionamento da sua família e reconheça, não, eu não tenho uma família nem assim nem assada, mas parece que minha família é meio desajustada mesmo, eu quero confessar isso. Alguns vêm de um relacionamento onde os pais estão separados debaixo do mesmo teto, emocional e espiritualmente. Ou outros que viveram ou vivem a realidade do divórcio dos seus pais. Mas certo é que todos nós vivemos dificuldades relacionais quando o assunto é família. Aí eu comecei a olhar essa metáfora e me perguntar, qual é o modelo de família que Deus vive e me propõe para que eu, como um filho amado, possa imitá-lo? Você entendeu onde eu fui? Não consigo imitar Deus, vou para o texto, não, é fácil, faça isso como um filho amado faria. Bom, mas qual é o modelo de família que Deus tem? Porque o meu não é parâmetro, não é modelo para eu raciocinar essa verdade bíblica e trazer para a minha realidade os valores de Deus. Então eu comecei a folhear o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e encontrar algumas realidades sobre família. Não vou alistar todas, mas algumas,
para que fossem parâmetros de imitação de Deus dentro dessa realidade. Comecei no capítulo 1 e percebi no verso 5 que todos os filhos da família de Deus são adotados. E percebi então que eu deveria também imitar Deus na busca aos filhos perdidos. Tem muita gente no meu prédio que é filho perdido, sem pai espiritual na vida, carente de ser adotado e fazer parte de uma família espiritual verdadeira, viva. Então vi que como Deus busca os perdidos, eu também deveria ser cheio dessa vontade, desse desejo, desse valor espiritual. Foi mais adiante, no capítulo 2, o verso 19 me mostrou que Deus acolhe os abandonados. E o verso diz que não existem mais estrangeiros e peregrinos sem destino, mas todo mundo foi colocado sob um mesmo sobrenome: Filho de Deus. E aí vi que a minha imitação de Deus precisava passar pela busca dos abandonados espirituais no mundo. E você tem um monte deles ao seu redor, onde você trabalha, onde você estuda, as pessoas que você atende, seja dentro do metrô, andando pela rua, comendo um lanche em qualquer restaurante à disposição, pessoas abandonadas ao seu redor, gente que carece da presença de Deus. Como Deus busca os abandonados, eu deveria fazê-lo também. Percebi no capítulo 3, verso 17, que Deus repousa todos os seus filhos sobre o alicerce de um amor prático. Todos os filhos dessa família foram lançados numa piscina quente de amor. Aquele lugar gostoso, onde você pode se entregar completamente, estar mergulhado no amor prático. E assim como Deus compartilha amor prático, percebi que eu também deveria imitá-lo nisso. Folhei um pouco mais, cheguei até o capítulo 4 e verso 3, onde percebi que Deus faz a união desta família acontecer através de um poder invencível. E lembrei-me também que esse poder era o Espírito Santo, e que na mesma carta aos Efésios, Deus me conclama a abrir meu coração e me deixar encher pelo Espírito. E comecei a perceber que talvez seja essa a razão, porque muitas vezes eu não me entroso, não vivo essa unidade familiar com esse poder maravilhoso. Sou meio insensível no meio da família da fé. Eu entro e saio de lugares de culto, às vezes da mesma forma. Mas cheio do Espírito, eu vou poder vivenciar essa união de família e olhar para as pessoas como um elo poderoso nessa cadeia que se chama família de Deus. Cadeia do bem, né? Indo para o verso 6, percebi também que Deus tem acesso direto e íntimo com cada filho. E aí, queridos, comecei a perceber onde é que Deus estava me levando. Qual é a definição de família, do modelo de família de Deus que eu preciso imitar? E de maneira maravilhosa você descobre nesse verso 6, que cada filho individualmente tem acesso direto, íntimo e franco a esse Deus. Que nenhum filho precisa depender de atravessadores espirituais para chegar até Deus.
Em qualquer lugar onde o filho está, ele pode clamar e Deus o receberá na sua presença. Bem, então eu posso ajoelhar-me ao lado da minha cama e Deus estará ali disposto a me ouvir de maneira individual e restrita. É isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Eu não estou acostumado a isso. Na minha casa eu precisava pedir que minha mãe intervisse e me desse a senha quando meu pai estivesse acessível a uma conversa. O que não era sempre, né? Mas na família de Deus, eu posso ter um relacionamento íntimo e direto com o Pai. Sem pastores, sem líderes, sem bispos, sem autoridades espirituais que possam tentar me levar aonde eu não consigo ir sozinho. Na família de Deus, cada um pode olhar o Pai nos olhos. Louvado seja o seu nome. Que lindo saber também no capítulo 5 e verso 1 que Deus ama todos os seus filhos igualmente. A mesma proporção de amor, queridos, é distribuída para cada um dos filhos igualmente. Deus não tem filhos especiais. Você entende isso? Deus não nos trata com hierarquias, ou alguém que tenha mais importância que o outro. Imagine você numa fila grande para conversar com Deus e eu apareço lá no fundo e vou furando a fila. Dá licença, dá licença. Afinal, eu sou pastor, né? Eu tenho... Com licença, Senhor, Gabriel mandou eu entrar na frente da fila. Está aqui minha credencial. Dá licença, você sai agora que eu vou receber meu filho especial. Aleluia, porque o Senhor não tem filhos especiais. Aleluia, porque sabemos que charlatães na televisão estão tentando dizer que são mais importantes do que você, que são mais poderosos do que você, ou que têm um acesso VIP ao trono de Deus, mas tudo isso é mentira do ponto de vista da palavra. É Deus me dizendo, não, eu amo a todos igualmente e tenho um acesso direto e íntimo com cada filho. É que o filho, às vezes, não se apercebe dessa bênção. Ainda não caiu-lhe a ficha de que ele é precioso, amado e pode se relacionar diretamente com Deus. O filho também, às vezes, não quer esperar o que o pai tem a lhe dizer. Ele vai esperneando, buscando as soluções que ele mesmo está acostumado a buscar. Mas tudo bem, saiba que isso é normal, nós somos assim mesmo. Nosso padrão de família nunca foi esse. Se você adiantar um pouco mais a sua leitura até o verso 8, vai perceber que Deus é luz e anda na luz com os seus filhos. Por isso vivemos na luz com Deus e com os nossos irmãos. E aí comecei a pensar que na família de Deus não deve ter tapete, não é verdade? Para debaixo do qual se varrem os problemas insolúveis, problemas relacionais insolúveis. No caso da minha família, por exemplo, meus pais tiveram que falecer para que minha tia, então, pudesse me chamar para um café e me contasse o lado negro da força da minha família, né? Os segredos que eu nunca pude saber. Abriu a caixa preta, entendeu? Mas percebi, olhando esse texto, que na família de Deus não existe espaço para a escuridão. Tudo é tratado na luz.
Então, um filho, por mais pecador que seja, não precisa esconder as suas mãos sujas, porque ele só pode lavá-las na presença do Pai. Ele não precisa fingir ser alguma coisa de espiritualidade vazia, porque ele tem todo o recurso diretamente no Pai para ser verdadeiramente filho. Louvado seja o seu nome. Que coisa linda isso, irmãos. Mas não é fácil viver na luz de Deus. Nós não gostamos de ouvir acerca das nossas realidades. E apesar de Deus ser um Pai amoroso, Ele é luz poderosa que ilumina toda a nossa realidade. E talvez seja por isso que muitas pessoas não se achegam para a luz, a fim de que as suas obras não sejam reveladas. Mas como aquele filhinho, cuja mãe ouviu o barulho do vaso quebrando na sala e vai ver o que aconteceu, e o filhinho sozinho lá com a mão para trás, o que aconteceu? Não sei. Claro que sabe. Que esforço tremendo, pessoas, inclusive filhos de Deus, têm tentado esconder as realidades da sua vida, sem abrir o peito e deixar que a luz de Deus evidencie suas piores carências, porque só o Senhor pode responder às suas perguntas. Só o Senhor pode capacitar você a ser um melhor esposo, ou o esposo que a sua esposa merece, a ser esposa compatível com a vontade dEle. Então é na presença dEle que eu trato a minha escuridão. E assim que é que, lendo Isaías, por exemplo, você vai ver Deus convidando a gente, venham, vamos arrazoar, vamos bater um papo, vamos pensar acerca dos seus pecados. Ali o contexto fala para Israel, mas a aplicação aqui é direta e objetiva. Hoje, de novo, eu posso fazer isso com Deus, viver na luz. E se eu posso fazer isso com Deus, por que não posso fazer com os meus irmãos também? Imitar a Deus é andar na luz. Mas é difícil porque existem na igreja muitas pessoas falsas. Eu sei. É que a gente não aprendeu a ser família de Deus ainda. Tem gente tentando exportar para dentro da realidade da nova vida o velho modelo. Não vai funcionar. Ainda investem na predileção por alguns e o desprezo de outros. Na família de Deus esse modelo não vai funcionar. Capítulo 5 e verso 21, não 22. Verso 21. Você vai perceber que Deus quer que os filhos convivam em humildade, se sujeitem uns aos outros no seu temor. E essa é a coisa mais básica do relacionamento da fé, porque cada filho sabe de onde saiu. Cada filho sabe que era um excluído na vida. Cada filho sabe que não tinha paternidade legítima, que foi transportado da zona de abandono para o reino do Filho do amor, que ele mesmo não teve capacidade de produzir sua própria salvação, mas recebeu da cruz e da ressurreição o poder para vivenciá-la. Então ninguém pode ficar com a cabeça levantada diante desse Deus e convive nessa família consciente de quem ele é e principalmente de quem ele foi. Capítulo 6 e verso 12,
Nós encontramos Deus procurando influenciar pessoas muito mais que o diabo e os seus demônios estão fazendo hoje, ou tentando fazer hoje. O desejo que Deus tem de levar o seu amor para as pessoas, porque Deus quer mais filhos para a sua família. Por isso estamos envolvidos, queridos, numa insistente luta espiritual. Não tenha dúvidas disso. Onde você mora, trabalha, estuda, pessoas com as quais você se relaciona, um poder espiritual está em ação ali. E é preciso consciência dessa realidade, porque se você foi posto como luz e sal, naturalmente aquilo que não é luz e sal, se você foi posto ali como filho da luz, como o verso 8, aquilo, 5:8, aquilo que não é luz vai se opor à luz, naturalmente. Então eu começo a perceber que as coisas da vida, às vezes não têm uma explicação tão prática quanto eu gostaria. Situações surgem, aparecem no meu horizonte relacional a fim de tirar-me dessa sintonia espiritual. E, finalmente, acho que tudo é resolvido nesse plano. Mas não é assim que funciona. Esse é o modelo de família de Deus. Então, a nossa pergunta se resolve de uma maneira maravilhosa. Como eu posso imitar Deus? Viva os valores da família de Deus. E a maioria das pessoas que estão dentro da borda não sabem viver em família de acordo com o modelo de Deus. Para isso, querido, você vai precisar dar um passo a mais e saber que a sua normalidade não se encaixa nessa nova vida. Esse modelo de família é exigente e completamente diferente. Imite Deus. Imite Deus. Faça como Ele. Ame, se abra, recolha, acolha. Imite Deus. Mas lembre que você deve fazê-lo como um filho amado faria. Porque o verdadeiro filho de Deus vive os valores do seu pai. Muito bem, o texto no verso 2 nos leva ao segundo imperativo para que o Filho de Deus viva os valores de seu Pai. E qual é esse imperativo? Você poderia citá-lo, por favor? Ande em amor, isso mesmo. Veja aí no seu versículo 2, por favor. Leia novamente. Se você puder grifar essa exposição, essa frase, melhor dizendo, vai encontrar-se com o segundo referencial de amor prático que o texto nos dá, que é a pessoa de Cristo. E vai perceber também que a partir da língua original, esse texto foi escrito em grego, a palavra que ele usa para amor é a palavra agape. Algumas pessoas pronunciam errado e dizem ágape. Mas o amor é agape. Esse amor, queridos, não tem a ver com o sentimento, sabe? Não é aquela coisa que vem de dentro, puxa, hoje eu estou amando muito os meus irmãos. Ô, irmão, como está? Um beijo, querido. Você é feio, mas receba o beijo, meu irmão. Um abraço. Como está? Ai, que alegria. Façamos 500 tendas e vamos continuar aqui. Que alegria, que amor, que sentimento gostoso. Bom, esse amor não trata disso, ele independe de sentimentos,
porque é totalmente prático, é um amor que edifica, cujo referencial não pode ser outro, senão a ação de Cristo, como o texto nos diz, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Agora, a realidade dessa família evoca uma outra relação muito íntima, que é a nossa conexão vertical com Deus e horizontal com os irmãos. E arrisco a dizer que se a sua comunhão com Deus for boa, com os irmãos também o será. Porque naturalmente o coração vai falar do que está cheio, né? Se é amargura, se é ressentimento, se é terceirização dos meus próprios problemas para alguém que assuma a responsabilidade, porque eu sou uma vítima do sistema, tudo bem. Esse tipo de pessoa não consegue ter acesso relacional sadio com as demais pessoas, porque não faz o mesmo com Deus. E aqui, queridos, não se trata de temperamento, mas maneira de ver, de ser, de agir. É ser transformado no âmago do nosso ser. É olhar para mim e para os meus irmãos na mesma condição que Deus nos vê. Gente carente que precisa da sua graça, misericórdia e amor. Andar em amor é querer ajudar o seu irmão a viver o modelo de família que Deus está propondo, mas da nova família em Cristo, da nova família em Deus. Como é que se faz isso? É intercedendo pelo seu irmão, abrindo portas de oportunidade de aproximação, facilitando o conhecimento dessa pessoa, do modelo de família proposto na Escritura. Mas eu tenho essencialmente que mudar a minha maneira de ser, para que eu consiga viver esse modelo de família de Deus. E aí nós temos um problema, queridos. Nós nascemos e desde pequenos aprendemos a ser o centro do mundo, não é verdade? E a nossa sociedade investe nisso também com grande poder de propaganda e influência. As nossas carências usam as pessoas e nos colocam num patamar superior aos outros. Aprendemos que é lícito nós buscarmos a nossa própria felicidade, custe o que custar. Daí a facilidade enorme que nós temos de sermos egoístas e ensimesmados. Como é fácil ser egoísta, não é verdade? Balance a cabeça aí, pelo menos. Grava o pessoal, por favor. Claro que sim. E sem nos submetermos a Deus, nós nunca viveremos os seus valores. Continuaremos nesse ambiente 100% egoísta. E o mais grave, queridos, é que nós abraçaremos uma religião vazia. Mesmo trabalhando nos meandros dessa religião, ela nunca se tornará em vida. Porque é o reflexo dos meus próprios desejos egoístas. E o Deus que eu digo admirar e seguir, na verdade é criado segundo a minha própria imagem e semelhança. Um Deus que eu levo no bolso. Um Deus que fala mais de mim mesmo. O Deus que põe dentro de mim mais orgulho, mais vontade de ser superior aos outros. E é por isso que o contexto anterior do nosso capítulo 5 nos leva a ver que a nossa atitude precisa ser radical. E ele fala, verso 17 do capítulo 4, não andem mais como os que não são da família de Deus, ele usa a palavra gentios,
Aí chegamos ao verso 23, veja aí. Sejam renovados no modo de pensar. Essa é a única forma de eu viver o modelo de família de Deus e conseguir transformar esse imperativo em vida. Quando eu paro de pensar como um órfão, quando eu paro de pensar como um abandonado na vida, e entendo que agora eu tenho um pai, que eu faço parte de uma família, que eu vivo uma nova vida. Então, quando você muda o seu jeito de pensar e para de olhar as coisas a partir de você mesmo, o seu foco muda para o Pai. E você começa a se sentir pacificado. Mesmo que não tenha todas as respostas, pelo menos você não cria mais problemas, entendeu? E o verso 24 diz: revista-se do novo, criado para ser semelhante ao Pai. E assim, com esse desejo de mudar, de olhar as coisas não mais a partir do meu próprio conceito, mas de ser renovado pela palavra de Deus, na força do Espírito, me revestindo do que é novo, criado à semelhança do Pai, vou começar a viver uma outra realidade. As trevas vão saindo, o amor vai se descentralizando, as nossas carências, a nossa autoimagem negativa, exigente, orgulhosa, vai sendo colocada debaixo do altar do amor do Pai. E aí eu tenho uma chance de viver a renovação de mente e de coração. Assim eu me torno uma voz eloquente, que indica o caminho de acesso ao maravilhoso mundo de Deus, ao maravilhoso relacionamento pessoal com Ele, e com gente que passou também pela mesma transformação. Vive a felicidade daqueles que podem dizer que tem Jesus no coração de verdade e conheceram e conhecem o poder da sua graça transformadora. Porque, amados, o discurso não pode ser maior do que a prática. E se a nossa teoria é muito mais vasta do que a nossa prática, precisamos começar a nos questionar se somos realmente família de Deus ou estamos num caminho do engano de uma religião vazia. Se eu não mudo por dentro, não é possível que eu tenha contato com o Deus de amor da palavra dele, que diz aqui na Bíblia. Impossível. Qualquer um que estuda essa Bíblia vai sendo confrontado pelas verdades que me levam a ser transformado. Bom, todo mundo tem luta com o pecado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algum dia você vencer. Porque existem pessoas que só fazem e só falam das suas derrotas. Nunca conseguem superar limites. Sempre estão dentro do mesmo atoleiro de sempre. Mas não deixam de frequentar aqui e falar audaciosamente de Deus, que estão fazendo a sua obra aqui e ali. Mas, meu caro, se dentro não houver luz, porque o verdadeiro filho de Deus vive os valores do seu Pai. Imite Deus, ande em amor. E agora gostaria de convidar você a viver os valores do Senhor nesse momento da ceia. Se você é um religioso e vazio de Deus, você vai olhar para essas mesas aqui e ver simplesmente um momento tradicional, uma cerimônia, em que a gente come um pedaço de pão e bebe uma taça desse líquido vermelho.
E aí você reclina a cabeça e diz: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Até a próxima quarta-feira de cinza. Desculpe, até a próxima ceia. Não é possível isso, querido. Enquanto você não se enxergar como um abandonado restaurado, como um perdido que foi achado, ladeado por pessoas que viveram e vivem debaixo dessa mesma graça transformadora. Se você não abrir o seu coração e a sua mente para mudar a sua maneira de ser, você poderá conhecer muito acerca de Deus, mas isso não leva ninguém à sua presença. Eu quero que você, quando ajoelhar ao lado da sua cama, possa testemunhar a presença de Deus ali. Que você não precise buscar lugares santos, nem pessoas privilegiadas que possam levar você misticamente até a presença de um Deus vazio. Talvez de madrugada você escolha desligar a televisão, daqueles programas que você assiste, buscando uma palavra para você de consolo, e escolha abrir a Bíblia. E tome posse, se você quer alguma coisa para tomar posse dessa realidade. Mas para adentrar essa presença, é preciso humilhar-se. Imite Deus. Enquanto nós vamos comer o pão e tomar esse cálice, eu vou chamar você a uma reflexão de ordem pessoal hoje. Que você possa pensar um pouquinho na sua própria vida, na maneira como você tem liberado espaço interior para ser consumido por esse amor. E chorar pelos seus pecados diante de Deus, pela tristeza de erros que você comete, mas mais do que isso, chorar pela alegria de ser um sujeito perdoado, de poder sentar no banco da praça e invocar a presença do Deus Todo-Poderoso, deitar a cabeça no seu colo e falar das perguntas sem resposta, das dificuldades da vida, da sua limitação como filho, mas falar também que você quer aprender. Pai, me ensina a viver nesse modelo do Senhor. Eu quero viver na sua família. Eu quero aprender isso. Vamos viver, queridos, os valores de Deus como filhos amados. Vamos valorizar o estudo da sua palavra, não só aquela leitura mística, rápida, mas parar para ouvir o que Deus tem a nos dizer no texto, dentro do seu contexto, não mais nas tradições interpretativas que recebemos, mas verificar como é que o Espírito Santo manuseia essa espada de maneira pessoal e íntima, sem terceirizá-la para ninguém. Adore ao Senhor e viva o privilégio da comunhão com Ele, querido. Viva a nova família de Deus e deixe-se mudar e moldar pela integridade e o compromisso de andar na luz do Senhor. E aí você vai poder demonstrar aonde você vive que existe justiça e misericórdia perfeitas no relacionamento pessoal com Deus da Bíblia, o Deus real, o Deus vivo. Sirva sem pensar em você, e assim opte por ser a hora de imitar a Deus e andar no seu amor agora mesmo. Peço que você abaixe a sua cabeça um momento. Talvez tenhamos pessoas aqui
que não nasceram de novo, não foram encontradas por Cristo. Pessoas que entenderam a mensagem hoje à noite e que gostariam de dizer: Senhor, entra na minha vida, eu quero ser transformado de dentro para fora. Senhor, me acha no meu abandono. Senhor, me restaura das trevas onde eu vivo. Da maneira como eu incentivo a mim mesmo a buscar o egoísmo. Mas mais que isso, transforma, quebra o meu ser. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro o meu coração para que eu também possa ser filho do Senhor e chamá-lo de Pai. Haveria alguém que gostaria de fazer isso hoje à noite, fazer essa oração? Levante a sua mão onde você estiver. Eu gostaria de ajudar você a orar nesse sentido. Alguém pode levantar a sua mão. Eu vi, obrigado. Pode baixar. Eu já vi, obrigado, querida. Já vi. Muito obrigado. Nós vamos orar por vocês. Senhor, obrigado porque podemos abrir o nosso ser e vivenciarmos a alegria e a pacificação que só quem nasceu do Espírito, só quem foi achado pelo Pai pode viver. E agora que vamos lançar mão desses elementos, que a nossa reflexão possa nos trazer de volta a imitação do Senhor e a decisão de vida de andar em amor com os nossos irmãos, com as pessoas que se perdem. Eu clamo de todo o meu coração e que essas pessoas que se entregaram essa noite, sinalizaram de alguma forma no seu coração, o Senhor conhece, possam viver essa alegria também. Em nome de Jesus eu peço que assim seja, Senhor.